Boa tarde a todos. Bom, eu tenho um prazer também de fazer a abertura desse painel. E é uma satisfação muito grande falar sobre o franchise. É a nossa praia, é o que vivemos há mais de 30 anos e já participamos do desenvolvimento de muitas empresas e é muito gratificante ver como a gente contribuiu com essa construção, com construção de redes que começaram no fundo do quintal fazendo bolo e que hoje tem aí uma rede enorme de 300, 500 unidades e muitas outras. Então, eu vou abrir falando sobre o franchise, como se faz um franchise de sucesso, que contribui para ser um franchise de sucesso. Nesse painel, eu vou contar com a participação de um franqueado, um multifranqueado, Glauber Gentil, da Gentil Negócios, com uma franqueadora de sucesso, que dispensa qualquer apresentação, e referências, que é o Boticário, representada pela Fernanda Reis, e com a contribuição do Hugo Bettler, do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que trabalha para reforçar isso, para fazer com que esse sucesso realmente seja coroado, né? Então, para introduzir, as empresas que têm sucesso, falar um pouco primeiro do mundo empresarial, as empresas que têm sucesso e que evoluem, que desenvolvem novos modelos de negócios, que se sustentam ao longo do tempo e aumentam o valor para a marca, elas têm características comuns. Se vocês pararem para analisar as empresas, independente de porte, né, e de segmento, as que crescem e fazem realmente uma diferença e conseguem se expandir, elas têm características muito parecidas. E, ao longo da nossa jornada na consultoria, nós nos deparamos com muitas empresas com essas características. E muito claro como elas estão bem estruturadas. Como também nos deparamos com muitas empresas que enfrentam dificuldades muito grandes para sustentar um projeto de expansão, exatamente por falta dessa estrutura, de estarem bem estruturadas. E esse desenho mostra claramente os pilares que sustentam os negócios de sucesso. E aqui eu faço uma referência ao século XXI, são características de empresas no século XXI, porque provavelmente, no próximo século, esses atributos poderão ser outros ou bastante ampliados, ou modificados totalmente, como já foi em relação ao século XX, que se falava, a empresa, para ter sucesso, ela precisa ter estrutura, processos e pessoas. Não se falava de tecnologia, de governança, de planejamento estratégico de fato, né? De cultura, de propósito, isso foi incorporado depois, né? Agora que as empresas estão abertas para isso. E essas empresas, elas têm, sim, uma estrutura organizacional muito bem definida, as atividades fins e atividades meios estão claras, né? Os processos estão mapeados dentro dessa empresa, essas áreas de resultados, cada área sabe exatamente como deve proceder e tudo isso suportado, seguindo uma estratégia que foi definida e que os líderes dessa organização participaram disso, que é os que vão fazer a estratégia acontecer, e com instrumentos de governança para ajudar com que essa estratégia, de fato, aconteça. Quando nós estamos falando de processo, nós estamos falando de processos já totalmente suportados por tecnologias, né? Hoje, às vezes, empresas que estão todos os seus processos digitais, né? Ou estão em processo de transformar-se digitalmente, né? E essas empresas trabalham com dados, né? Para que elas acompanhem os resultados dessas atividades em tempo real, para corrigir rota ou até fazer alguma mudança em suas estratégias. As pessoas elas representam um pilar de maior importância, né?
que elas têm, geralmente, elas têm que ter, né, elas têm competência nessas empresas, essas pessoas têm competências alinhadas às necessidades das atividades que eles vão realizar e perfil alinhado com a cultura e com o propósito da organização. E os líderes são líderes conscientes, dentro do conceito do capitalismo consciente, têm mentalidade aberta para incorporar o novo, para novos desafios e novas oportunidades, visando sempre melhor atender o cliente e evoluir dentro dos conceitos de inovabilidade. Essas empresas têm uma cultura forte e o discurso de seus líderes é muito coerente com o que é praticado. Elas têm ou estão em processo de descoberta do seu propósito maior, né? De definirem que diferença elas querem fazer para o meio onde estão inseridas, para seus colaboradores e seus stakeholders. E no franchise, como é isso? No franchise, tudo que nós falamos deve ser a mesma coisa, não muda, porque é uma empresa como outra qualquer, só que tem novos atributos, né? E uma particularidade, isso já tem que estar materializado. O franchise não se sustenta com estrutura e processos frágeis e com pessoas sem competências tanto para liderar quanto para operar essas atividades dentro da empresa. Já tem que ser realidade, já tem que partir de algo que funciona, que é sucesso e que está bem conduzido dentro da organização. E tem 4 atributos que são importantíssimos, que são incorporados nesses pilares de sucesso de negócio. Além do negócio, dele estar já com essas estruturas prontas, o modelo, o conceito de negócio, ele tem que ser inovador, ele precisa ser escalável, tem que ser negócios mais flexíveis, com estruturas menos hierárquicas e menos rígidas, mais líquidas, para permitirem se adaptarem rapidamente às mudanças de mercado, às mudanças de comportamento de consumidor ou às mudanças que vierem a acontecer, como nós estamos vendo ao longo do tempo. E também para atrair investidores, para investir nesse negócio, os empreendedores franqueados, com a grande possibilidade de retornar o capital investido e se remunerarem, né? Um outro aspecto é a estrutura e a liderança da franqueadora, né? Então, esse líder franqueador, ele tem que dar o exemplo, a estrutura organizacional, ela tem que estar, e as pessoas têm que ter o foco em fazer com que esse franqueado tenha sucesso, então, é dar todo o suporte necessário para essa rede, para que essa rede se sustente e cada franqueado seja lucrativo e se sustente no mercado. A gente gosta muito de falar para os nossos clientes que o franqueador cuide da última linha do seu franqueado, né? Se cuidar bem, tudo acontece. O franqueado é remunerado, a franqueadora é remunerado, todos os stakeholders ganham, os fornecedores se remuneram e a relação de interdependência fica cada vez mais clara entre os participantes dessa rede, né? O time da franqueadora também tem que ter competência, tem que estar alinhado com essas necessidades. E a atividade fim da franqueadora é essa, não é ter resultado ou ter lucro, ela é fazer com que o seu parceiro franqueado tenha lucro. Um outro fator é a estrutura e a liderança do franqueado. O franqueado tem a empresa, independente do porte dessa empresa, também precisa estar bem estruturado, ter processos, ter pessoas com competências para que ele tenha resultado. E esse franqueado ele tem que ser um líder que tem competência e que seu perfil e característica de seu perfil esteja alinhado com os propósitos da marca. Não dá para eu ter um franqueado na rede que não se conecta com o que a empresa ou a franqueadora está falando. Ele tem outros objetivos, ele tá em outro
olhando para outro lado. Além disso, o mercado, né? Não, o franqueado tem que ser instalado em locais que tenha mercado para esse produto que ele comercializa, que tenha um público que consome esse produto. E hoje nós temos ferramentas que no mercado a gente trabalha com isso quando se faz os projetos de franquias, para avaliar se de fato esse mercado tem potencial, além de usar a ferramenta, as visitas in loco para avaliar o quanto esse mercado já está atendido, como está atendido e quem são e qual o perfil desses concorrentes. Para não colocar um franqueado, deixar ele abrir a unidade dele numa região que já está extremamente bem atendido, com concorrentes fortes, e que ele vai ter uma dificuldade muito grande para operar essa franquia na região. Bom, e aí vamos para esse gráfico também, que ele é bem significativo no franchise, né? A atividade fim do franqueado é atender as necessidades do cliente. Então, da mesma forma que qualquer empresa, ele precisa ter suas atividades fins e meio muito bem definidas, tem que ter processo, tudo que nós falamos, mas ele tem a atividade principal dele é atender bem esse cliente. É o Customer Centric aplicado por ele. Bom, por outro lado, o franqueador, pode colocar o próximo slide, o franqueador tem como atividade meio, atividade fim, fazer com que esse franqueado atinja os resultados lá na ponta e atenda bem seu cliente. Então, a atividade fim da franqueadora é fazer com que ele cumpra muito bem esse papel. E como? Colocando o franqueado no centro e todas as necessidades dele, engajando esse franqueado o máximo possível, né? Acho que tem mais outro, Carol? Então, e o objetivo, quando eu junto esses dois gráficos, eu vejo claramente que o objetivo, então, e a gente chama isso do franchise centrífugo, é preparar e engajar a rede para atender as necessidades de seus clientes. Se isso for praticado nas redes, e a gente percebe isso nos projetos que a gente realiza e depois acompanha essas empresas, o sucesso e o resultado do franchise é garantido. Não tem... o franchise não aceita amadores e não tem condição de se sustentar se ele não praticar isso que nós chamamos de boas práticas do franchise, mas é muito aplicar os conceitos de administração que fazem realmente um negócio de sucesso. Então, resumindo, para fechar essa abertura aqui, a expansão com franquias não se sustenta sem estrutura profissional, o franqueado é um parceiro de valor, escolha bem e cuide de seus resultados, a cultura deve ser de ganha-ganha e o crescimento, com isso, é exponencial. Então, eu desejo que todos vocês que têm a intenção de uma expansão com franquias ou que já sejam franqueadores, que sigam isso, que o sucesso é garantido. Muito obrigada.